Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Então vamos seguindo para a leitura do capítulo 31 deste livro, Opinião Espírita. E esse capítulo 31 tem o título Fenômenos e Nós. E ele está, então, escrito a partir das reflexões sobre a questão 60 de O Livro dos Médiuns. Vou trazer, então, a questão 60 para a gente depois continuar a leitura. E a questão 60 de O Livro dos Médiuns, ela está no capítulo 2 e o título das manifestações físicas das mesas girantes. Vamos ver o que diz, então? Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos dessas últimas. O efeito mais simples é um dos primeiros que foram observados. Consiste no movimento circular impresso a uma mesa. E esse efeito, igualmente, se produz em qualquer outro objeto, mas, sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para identificar, essa espécie de fenômeno. Quando dizemos que esse efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos, visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Olha, essa observação é importante, né? Então não é sobrenatural, são efeitos naturais, é o que está colocado aqui. Tertuliano trata em termos explícitos das mesas girantes e falantes. Durante algum tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões. Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas o consideravam como uma simples distração. Duas causas contribuíram para que pusessem de parte as mesas girantes. Pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, no entanto, consentiu que em 3 ou 4 predominasse o que tratamos, coisa que para tal gente deve ter parecido prodigiosa. Quantas pessoas criteriosas e observadoras! O que as fez desprezar essas mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar, bem mais importantes em seus resultados, não? Deixaram o alfabeto pela ciência. Tal o segredo desse aparente abandono com que tanta bulha fazem os motejadores. Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita e, por essa razão,
algumas explicações lhes devemos. Tanto mais que, mostrando o fenômeno na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado e, uma vez firmada a teoria, nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. Então, eis o que está aqui, né, inicialmente sobre as mesas girantes. O capítulo é mais longo e quem quiser, então, pode retornar e completar a leitura do capítulo todo. Mas ele, então, está esclarecendo por que hoje em dia não se usa mais, não tem mais os fenômenos das mesas girantes, né? As mesas girantes foram fenômenos para despertar-nos a consciência, né? Despertar-nos interesse. Elas revelaram essa possibilidade de comunicação do mundo material, né, com o mundo espiritual. E aqui então vamos ao comentário, às reflexões dos nossos irmãos. O homem quer ver para crer, aspira à construção da fé e para isso exige fenômenos. Entretanto, é um espírito imortal a exprimir-se através de uma caixa de fenômenos e não o percebe. O cérebro é a maravilha que o abriga. Na cúpula craniana tem a cabine da vontade, controlando bilhões de células a lhe cumprirem as ordens. Como se ajustam lobos, sulcos e giros, como funcionam meninges, veias e líquidos, para que governe as próprias sensações, não cogita para viver. De que modo se comportam os neurônios para que possa pensar? É problema de que não se preocupa quando reflete. Domina a linguagem sem pensar o esforço que lhe reclama as áreas corticais que lhe presidem a fala. Enxerga dando trabalho aos nervos ópticos sem cogitar disso. Ouve por intermédio de complicados engenhos, mas não pondera quanto ao que essa preciosidade lhe custa. Mobiliza tubos, artérias, alambiques, aparelhos, canais e depósitos variados para beber e comer, assimilar os recursos da vida e desvencilhar-se das gangas residuais da alimentação. Todavia, às vezes atravessa uma existência secular sem a menor consideração por semelhantes prodígios. Comumente, reclama provas da sobrevivência da alma depois da morte. Mas hoje, embora conjeture, não sabe exatamente como é que veio a vida. Ninguém nega que fenômenos o servem para acordar a mente. Contudo, é imperioso reconhecer que a criatura humana, na experiência diária, as criaturas humanas na experiência diária comunicam-se umas com as outras através de montanhas deles, sem a mínima comoção. Eis os motivos pelos quais os espíritos superiores, conscientes da responsabilidade que abraçam, colocarão sempre os fenômenos em última plana no esquema das manifestações com que nos visitam. Assim, procedem porque a curiosidade inerte ou deslumbrada não substitui o serviço. E o serviço é a única via que nos faculta crescimento
e elevação, compelindo-nos a estudar para progredir e a evoluir para sublimar. Nossa, né? Que incrível lição que eles estão nos dando aqui sobre esse magnífico equipamento, esse magnífico veículo carnal, esse magnífico instrumento de comunicação neste mundo e com o transcendente que nós temos, que é o nosso corpo físico, sobre essa quantidade incrível de células com diferentes especialidades, criadas especialmente para estar a nosso serviço por décadas e para as quais a gente não chega a olhar com encanto, com gratidão, reconhecer-lhes a importância e a fidelidade com que elas nos servem constantemente durante toda uma encarnação. Então, ele fala que o corpo em si é um fenômeno. Cada processo de cada órgão, toda a fisiologia humana é incrível, algo incrível, né? Que deveria provocar o nosso espanto, nosso interesse, né? O nosso agradecimento a Deus em tudo diário, e no entanto é só normal, né? A gente normalmente percebe assim, se lembra de algum órgão mais especificamente quando dói, quando tem alguma disfunção que causa alguma dor, mas se não é só um dia normal, é só mais um dia, a gente não se apercebe do quão incrível é a vida que nós vivemos, o quão incrível é poder estar nesse corpo que nós ajudamos a programar de acordo com as necessidades das vivências que nós precisávamos experimentar no planeta. Nós ajudamos a escolher aqueles pais que nos permitiriam um corpo mais de acordo com as nossas necessidades nesse plano físico também. Então, ele fala que a gente não pode ficar só no fenômeno, né? Seria como se a gente fosse criança, se manter na fase infantil, se nós continuássemos continuamente, simplesmente experimentando os fenômenos, sem buscarmos o raciocínio, sem buscarmos esse sentimento de gratidão à vida que nós temos, né? Sem procurarmos estudar e entender melhor o corpo que nós habitamos, nessa jornada terrena. O homem quer ver para crer. Mas se a gente perceber que nós temos mãos que são digitais únicas, por aí a gente tem ideia do quanto Deus se debruçou no projeto que somos cada um de nós. Nós somos um projeto de Deus, né? Estamos em processo evolutivo e Ele nos acompanha em cada etapa, nos provendo o melhor de acordo com a necessidade de cada um. Então, conhecer um pouco da fisiologia, não só da anatomia, mas da fisiologia dos nossos órgãos, do nosso corpo físico, de como acontece essa perfeita sintonia, né, entre a função de um órgão com o do outro. Compreender melhor isso vai nos ajudar a fortalecer mais ainda esse nosso sentimento de fé, de gratidão e de amor a Deus. Muito obrigada, irmãos. Fiquem com Deus, sigamos estudando e aprendendo a aprender através desse amor cada vez maior. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site